Vamos lá então para a questão de número 2. Na experiência de espalhamento de partículas alfa, conhecida como experiência de Rutherford, um feixe de partículas alfa foi dirigido contra uma lâmina finíssima de ouro. E os experimentadores Geigel e Marsdell observavam que um grande número dessas partículas atravessava a lâmina sem sofrer desvios, mas que um pequeno número sofria desvios muito acentuados. Esse resultado levou Rutherford a modificar o modelo atômico de Thomson, propondo a existência de um núcleo de carga positiva de tamanho reduzido e com praticamente toda a massa do átomo. Assinale a alternativa que apresenta o resultado que era previsto para o experimento de acordo com o modelo atômico de Thomson. De acordo com o modelo atômico de Thomson, o átomo apresentava uma esfera, era uma esfera positiva com os elétrons incrustados. E essa pasta positiva era uma carga uniformemente distribuída por todo esse átomo. Então, quando você tem uma lâmina de ouro, o que Rutherford esperava, que você pegava as partículas alfa, que são carregadas positivamente, essas partículas alfa iam se aproximar da lâmina de ouro e não iriam atravessar a lâmina de ouro e iam sofrer total espalhamento. Por que isso ia acontecer? Por que as lâminas de ouro, as partículas alfa não iriam atravessar a lâmina de ouro? Porque, de acordo com Thomson, esse átomo, carregado positivamente, seria uma distribuição uniforme de cargas positivas, ele ia repelir essas partículas alfa. Então, com isso, as partículas alfa não iriam atravessar a finíssima camada de ouro. Então, para Rutherford, esperava que a totalidade das partículas alfa seriam ricocheteadas. Ricocheteadas é retornar, ao se chocarem com a lâmina de ouro, sem atravessá-la. Com isso, a alternativa seria a letra B. Segundo Thomson, o átomo apresenta uma distribuição homogênea de cargas positivas, que seria a pasta positiva com os elétrons incrustados. Então, o que Rutherford, na verdade, esperaria que acontecesse seria que as partículas alfa não atravessassem a lâmina de ouro e fossem todas ricocheteadas. Vamos ver como que foi o experimento de Rutherford, então. Então, Rutherford pegou essa fina lâmina de ouro, pegou essas partículas alfa que são carregadas positivamente. Essas partículas alfa foram em direção a essa lâmina de ouro. Ele observou que, na verdade, as partículas alfa atravessaram a lâmina de ouro. Muitas dessas partículas, algumas dessas partículas sofreram grandes desvios, atravessaram a lâmina, mas sofreram grandes desvios, Algumas foram ricocheteadas, que retornaram, na direção de origem. E a maioria dessas partículas alfa atravessaram a lâmina de ouro sem sofrer nenhum desvio. Então, ou seja, a maior parte dessas partículas alfa atravessaram sem sofrer desvio nenhum. Então, isso foi levou Rutherford a criar um novo modelo para o átomo. Por quê? Porque, de acordo com Thomson, se o átomo fosse representado de acordo com o modelo de Thomson, as partículas alfa não atravessariam a lâmina de ouro. E todas sofreriam desvios. Porém, ele observou que houve, na verdade, desvios, mas houve grande quantidade de desvios de algumas partículas, e algumas até ricochetearam realmente, porém, a grande maioria dessas partículas alfa atravessaram a lâmina de ouro, sem sofrer desvio algum. Isso fez Rutherford propor um novo modelo para o átomo, na qual o átomo apresenta um núcleo denso e positivo, e os elétrons então estão girando ao redor desse núcleo. E a maior parte do átomo, na verdade, é formado por espaços vazios. Quando essas partículas alfa chegavam próximas ao núcleo, elas sofriam grandes desvios. E as partículas alfa, quando atravessaram a lâmina e atravessaram a eletrosfera do átomo, que vai ter as partículas negativas e um grande espaço vazio, elas não sofriam desvio algum. Então essa foi a conclusão de Rutherford. Sendo assim, o que Rutherford esperava era que a totalidade das partículas ricocheteariam ao se chocar contra a lâmina de ouro sem conseguir atravessá-las. É isso.